A violência contra as crianças pode trazer muitos prejuízos físicos, emocionais e ameaçar o próprio futuro da nossa sociedade. Para discutir esse assunto sério, o nosso convidado muito especial do mês é Paulo Teixeira, psicólogo do Tribunal de Justiça e do Ministério Público de Pernambuco. Esse é o episódio 57 do Conexão Neural. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal para discutir um assunto que eu não gostaria de ter como tema, dentre os vários temas que nós já tivemos aqui, de neurociência, de neurocirurgia pediátrica, de divulgação da ciência nesse nosso campo. Juro para vocês que eu não gostaria de ter que discutir violência contra a criança. Mas é um problema que existe. Então acaba sendo responsabilidade nossa, dos profissionais da saúde, principalmente daqueles que lidam com as crianças, que provêm assistência e cuidado para o seu desenvolvimento adequado, de se debruçar sobre esse tema, buscando entender as suas origens e procurando soluções, procurando também remediação para as situações em que ele ocorre. Mas muitas pessoas não se dão conta do problema. E aí vem a minha primeira pergunta, Paulo. Qual é o tamanho do problema da violência contra a criança no Brasil? Eduardo, primeiro agradecer o convite da gente estar conversando sobre esse tema que eu considero, infelizmente, uma endemia. A gente tem um problema que se alastra, um problema democrático, também, infelizmente, que abarca todos os tipos de classes sociais, todas as regiões do país. E o tamanho do problema, do ponto de vista quantitativo, a gente vê a partir dos números, por exemplo, do Disque 100, que faz um levantamento anual desses dados. Então, do ponto de vista quantitativo, a gente tem um percentual, infelizmente, que pode nos levar a considerar como um problema endêmico, um problema que se alastra por toda a população e por todos os tipos de povos. E do ponto de vista qualitativo também é bastante preocupante, porque é um problema que nós não temos a exata dimensão de quanto tempo ele produz efeito na vida das pessoas. Então nós temos violências que podem causar um efeito imediato e, a depender da rede de apoio, ser facilmente resolvido, como ele pode ter repercussões na vida da pessoa por longos períodos. Quando a gente fala de violência contra a criança, o que vem à mente é aquela situação de agressão física e na maioria das vezes, quando se pensa nisso, é daquela agressão física intensa. Mas essa não é a única forma de violência. A violência a gente pode, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também a Lei 3.431 de 2017, que é a Lei da Escuta Protegida, que faz uma diferença de violência física, que é essa que você mencionou, a violência psicológica e a violência sexual. De pronto, a gente pode dizer que toda violência física, ela tem uma conotação também psicológica, obviamente, Tem uma repercussão psicológica, assim como na violência sexual. A violência sexual, ela pode também ser física, porque ela pode ter contato, e tem uma incidência psicológica, mas pode não ter contato também. Então, isso já demonstra a complexidade que é os tipos de violência que alguém pode fazer contra uma criança e um adolescente. E aí as marcas também vão ser diversas, Os efeitos psicológicos. Exatamente. As marcas, elas não precisam ser físicas, como você está dizendo, e os efeitos psicológicos, eles vão desde uma mudança num comportamento abrupto, imediato, como chegando até o desenvolvimento de quadros psicopatológicos mais graves, como depressão. A gente tem na literatura, Eduardo, falando, por exemplo, do gatilho para desenvolvimento de transtorno borderline, de situações de transtorno de ansiedade generalizada. Então, as violências, elas tanto são diversas, infelizmente, nas suas formas de acontecimento, mas também nas suas consequências. E deixando muito claro que eu posso ter uma violência psicológica de cunho emocional sem nem ter o contato físico. Exatamente. A gente tem, por exemplo, quando alguém, e aí é importante que numa situação de violência haja algum tipo de, no caso da violência psicológica, quanto maior o vínculo entre a pessoa que praticou a violência e a criança ou adolescente, maior o dano que essa violência pode causar. Por exemplo, você tem um pai, uma mãe, um professor, um cuidador, alguém de referência dessa pessoa que grita, que humilha, que pensando que está educando,
ela está, na verdade, tornando essa pessoa ansiosa, tornando essa pessoa estressada e achando que aquilo está educando, isso é uma forma de violência psicológica e que deixa marcas. E aí, o que é que eu posso dizer também que vai influenciar nas marcas dessa violência? Eu já disse a questão do vínculo da pessoa que causou a violência, mas também o tempo que essa violência ela acontece, né? Se ela é uma violência continuada, se ela é uma violência pontual. Outro aspecto é quando ela é, infelizmente, provocada por várias pessoas. A gente tem, Eduardo, infelizmente, por exemplo, na violência sexual, eu trabalho com isso, a gente tem casos disso, por exemplo, que uma criança ou adolescente ele é exposto a ver cenas sexuais de várias pessoas da família, né? Então, nesse caso, é uma violência sexual, sem contato, porque é no caráter de assistir, mas ela é feita, às vezes, por várias pessoas desse contexto familiar. Então, isso também vai ter repercussões diferenciadas. E eu posso dizer, por fim, um terceiro aspecto, que o que pode maximizar ou minimizar o efeito dessa violência também é a rede de apoio, né? Se essa criança ela sofre violência por sua parte, por uma parte da família, mas por uma outra parte, ou por um vizinho, ou por um professor é fundamental, né? Ou por um profissional de saúde que seja, que dê o apoio, isso também pode servir, a gente pode chamar de uma cama psicológica, né? Um local onde ela pode, de alguma forma, amenizar os efeitos daquela violência que ela sofreu. Ou seja, tudo isso vai muito além do desconforto, que obviamente nós temos que proteger as crianças disso, mas pode deixar consequências em longo prazo. Às vezes essa confusão, né? A gente está no momento da nossa cultura e da nossa sociedade que a gente acha que não pode dar limites, não pode tolher, não pode falar de uma forma mais enfática com a criança. A gente pode, na verdade a gente deve, né? A criança ela precisa no seu desenvolvimento de bordas, né? É como se fosse um quadro bonito a ser pintado e que para ser destacado precisa de uma moldura, né? Então não estamos falando disso. Mas quando essa moldura, pegando a mesma metáfora, ela é muito rígida, ela é muito restrita, né? Ela é muito intensa, a moldura se sobrepõe à beleza do quadro, e aí é quando tem os prejuízos do ponto de vista psicológico. Quando a gente, como eu já disse, briga com essa criança, a questão do contato físico é algo que é também muito limítrofe, né? A gente veio de uma sociedade de uma cultura que equivocadamente quis tornar o castigo físico uma forma de educação, né? E aí hoje em dia quando a gente defende, e aí a partir de estudos inclusive de comparação de populações, que não é eficaz bater, as pessoas às vezes não entendem. Mas é isso, a partir desses estudos a gente entende e percebe que é possível dar limites do ponto de vista da voz, né? Você não pode isso, como você não pode isso e gritar com a criança. Isso tudo tem uma gradação que hoje em dia a gente também fala na questão da educação parental, né? Que não incide apenas nos pais, mas de todas as pessoas que cuidam dessa criança, para que aprendam essa gradação da voz, essa gradação do comportamento e essa gradação do ambiente para a gente poder educar a criança longe de formas de violência. E aí você puxa um ponto que estava guardado mais para frente, que é a questão da antiga palmada, não é? Que felizmente é algo que já ficou para trás, mas é impressionante. Muita gente acha que não existe, mas existem os saudosistas da palmada. E a gente escuta muito falar, olha, eu apanhei dos meus pais e nem por isso deixei de amá-los. Por que então que eu não posso reproduzir esse comportamento? Por que que isso acabou e aí tornou, entre aspas, mais difícil eu educar meu filho? Paulo, foi importante isso ter acabado? Foi fundamental. Pelo menos na lei, né? E a gente espera que acabe na prática. A gente entende que a lei ela é um marcador social de um tempo, né, e de uma cultura. Então, como a gente tem uma lei, ela quer dizer que aquela prática ainda acontece, porque se não acontecesse não tinha lei, mas quer dizer também que a sociedade, de alguma forma, tem uma maturidade para pensar sobre aquilo. Então, a lei do menino Bernardo, né, de 2014, essa que a gente está se referindo, ela tem uma importância de ser promulgada, mas as leis... tem um poeta que fala que as leis não fazem os lírios, né? Então a gente não pode esperar que as leis mudem uma realidade nem construam a beleza de uma realidade. Então a gente precisa efetivar essa realidade. Então, do ponto de vista legal, nós temos esse aspecto. Outra
coisa que a gente tem que pensar, e é importante você que está nos assistindo, que é pai, que é mãe, que é profissional, que a gente também não precisa julgar as pessoas que em outro tempo histórico tinham outros códigos e por isso usavam essas ferramentas, porque achavam que eram eficazes para educar. Né? A gente não está falando disso, não está falando de julgamento de gerações passadas, mas a gente está falando também de estudos recentes. Né? Uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre quando a gente usa o castigo físico como estratégia de educação é: será que impingir dor em alguém é uma estratégia de educação? Será que fazer dor no corpo de outra pessoa, ou, pegando ainda o exemplo de você gritar com alguém, isso é uma forma de comunicação eficiente que a gente quer fazer para ensinar para os nossos filhos ou para as pessoas que nós cuidamos que essa é uma estratégia interessante dela se comunicar com os outros, porque veja, do mesmo jeito que eu vou bater em você, vou brigar com você para lhe ensinar alguma coisa, eu estou lhe autorizando, você como criança, a fazer isso com outras pessoas, como estratégia também de negociação de alguma questão. Né? Então, a gente primeiro entende que isso não é interessante do ponto de vista da reprodução, mas também, se esse argumento não lhe convenceu, ele é ineficaz. Ineficaz do ponto de vista longitudinal. Você pode, do ponto de vista imediato, fazer com que a criança deixe de fazer o que você queria que ela deixasse. Mas do ponto de vista longitudinal, a longo prazo, aí são estudos, e aí a gente pode até depois conversar sobre eles especificamente. A gente entende que aquele comportamento ele vai retornar, porque não foi baseado numa reflexividade, não foi baseado em algo que fizesse sentido para aquela criança ou para aquele adolescente. Então, em suma, cada fase do desenvolvimento a gente vai ter estratégias para dar essa limitação e ensinar o que a gente quer ensinar. Uma criança de 1 ano, por exemplo, ela é muito corporal, então a gente vai ensinar aquilo pegando na criança mesmo, né? Segurando, não pode. E aí a criança vai crescendo, vai entrando na linguagem, a gente vai conversando mais com ela. Uma adolescente, a estratégia já é outra completamente diferente, né? Eu podia pegar aqui Piaget de entender que um adolescente ou uma criança maior, ela já tem as suas funções mentais mais elaboradas. Então o argumento vai ser mais importante, por exemplo, com o adolescente. Então é importante que a gente entenda que as fases do desenvolvimento, elas requerem em cada etapa uma forma diferente da gente colocar essa limitação. E nenhuma delas, Eduardo, cabe à violência. Ou seja, o castigo físico, além de antiético, ele é ineficaz, ele não dá certo. Agora eu queria entrar em um ponto muito importante da conversa, que é a detecção. Em um outro ponto dessa esfera multiprofissional, eu como neurocirurgião de criança, neurocirurgião pediátrico, eu enfrento a violência contra a criança no seu ponto talvez mais extremo, em que ela é agredida fisicamente e tem agravos físicos por conta dessa agressão. Existe inclusive uma síndrome dentro dessa nossa área da neurocirurgia pediátrica, que é a síndrome do bebê sacudido. Em inglês é a síndrome do shaken baby syndrome, que foi aportuguesada a expressão. Quando você sacode vigorosamente um lactente, um bebê de meses, isso dá hemorragia cerebral e pode dar sequelas por toda a vida. Aproveito para reproduzir uma campanha que a gente vê em muitos países. Aqui no Brasil a conscientização ainda é pouca. Não se deve jamais sacudir um bebê. E uma coisa que me dá muito receio, Paulo, é a capacidade que nós temos no Brasil de detectar o problema, de detectar uma situação de violência contra a criança. E eu digo isso porque durante o meu período de especialização na França, naquela macro-região de Paris, nós fazíamos em média 2 diagnósticos por semana de violência contra a criança nesse extremo da síndrome do bebê sacudido. E aí como é que era feito? Reuniões multidisciplinares, em que iam pessoas do Poder Judiciário, promotor de justiça, psicólogo da vara da infância, os médicos, os intensivistas, pediatras, profissionais de reabilitação, de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos também do hospital, e do ponto de vista multidisciplinar, tomavam-se as medidas adequadas, inclusive mantendo ou não o vínculo da criança com aquela família especificamente. Ora, aqui no Brasil eu já tenho muitos anos de experiência em neurocirurgia pediátrica, eu posso afirmar. Nos últimos 10 anos eu não participei do diagnóstico de síndrome do bebê sacudido no Brasil
do que eu participei em um mês na França. E aí a gente fica naquela dúvida, será que é porque no Brasil existe menos, bem menos mesmo, violência contra a criança do que na França? Ou será porque a gente tem muita dificuldade de diagnosticar? Me parece que é isso. E aí, parece que a lei também, na sua redação, não sei se ela favorece que as coisas sejam investigadas a contento. Por exemplo, falei que lá na França é um grupo multidisciplinar que eventualmente chega a fazer uma denúncia depois de estudar um caso. Então quem faz a denúncia é o hospital junto com a promotoria. Aqui no Brasil, se um médico ou qualquer outro profissional da área de saúde suspeita de uma situação de violência, ele denuncia no seu CPF, individualmente. E as pessoas são humanas, as pessoas têm medo. Claro. Então você pode, diante disso, adotar uma postura de culpabilizar, de julgar um profissional que eventualmente não denunciou por medo, ou pode enxergar que talvez haja aí um problema de fluxo, um problema estrutural. Se você tirasse da responsabilidade individual de uma pessoa denunciar, sabendo que nós fazemos parte de uma sociedade extremamente violenta, e passasse isso para uma comissão, para uma instituição, para o Estado, talvez nós tivéssemos mais oportunidade de agir. Que isso não desperte dúvidas quanto à postura de total obediência à lei. A lei, no momento, ela diz: o profissional de saúde que suspeita ou que presencia agressão, ele deve sim denunciar. O que nós estamos questionando aqui é que a lei poderia ser aprimorada para que não ficasse em uma responsabilidade individual de um profissional fazer essa denúncia. Então, nesse sentido da detecção, como é que as famílias ou os professores, educadores, pessoas na escola podem suspeitar que aquela criança está sujeita a um contexto de violência? Ela muda o comportamento dela? Ou o comportamento dos responsáveis com ela muda? Como é que dá para suspeitar? Um pouco antes de falar do comportamento ou da vítima ou dos familiares, eu acho que você falou tanta coisa importante, Eduardo, no exemplo que você deu em relação à integração dos profissionais, sobretudo da rede de saúde, com a rede de justiça, que eu queria primeiro fazer alguns comentários nesse sentido, que é: eu acredito que nós não temos um problema de lei, a gente tem um problema de operacionalização de lei. E aí, como psicólogo do Ministério Público, né, o Ministério Público ele tem essa função de fomentar uma das palavras que você disse, que é a criação de fluxos. É o nosso trabalho fomentar a criação de fluxos. Também é nosso trabalho fomentar a formulação e a execução de políticas públicas. Então, o que é que eu percebo na minha realidade lá em Recife, em Pernambuco? Quanto mais a gente está próximo das maternidades, dos hospitais, dos PSFs, enfim, dos equipamentos de saúde como um todo, dos CAPs, mais esse diálogo flui e essas situações de violência, elas são notificadas. Também é importante dizer, e eu concordo plenamente com você, que não deve ser no CPF ou no CNPJ, que seja, ou de um profissional que deve ter o peso da denúncia. Sempre deve ser algo institucional. Lá em Pernambuco a gente tem um órgão chamado CAL, que é Centro de Apoio Operacional. E existe um CAL da Infância e Juventude, que recomendou, vejam a importância disso, que toda denúncia de violência, no caso de psicólogos, mas isso pode ser estendido a outros profissionais, não fosse feito pelo profissional, mas pela sua chefia no serviço público. Então não é o psicólogo, porque a gente, numa situação, né, ali do setting, de escutar a criança ou adolescente, às vezes a gente percebe a situação de violência, é nossa obrigação também fazer essa denúncia. Pessoal, colega psicólogo, leia o Código de Ética. A gente tem que fazer a denúncia nos casos, a gente tem que quebrar o sigilo e fazer a denúncia no caso de violação de direitos de crianças e adolescentes. E aí os profissionais ficavam às vezes receosos, e aí o CAL, junto com o colega psicólogo, fizeram essa recomendação, que é o responsável pela instituição que tem que fazer. Então, isso é um aspecto que tem que ser destacado. Um outro aspecto que tem que ser destacado também são os tipos de denúncia. A gente tem 3. A denúncia nominal, que o Eduardo liga, sou Eduardo, neurocirurgião, estou aqui, quero fazer uma denúncia. No caso do profissional, a gente já está vendo que isso não é o mais adequado, né, que é interessante que seja feito pela instituição. Mas a gente tem um segundo tipo, que o Eduardo ou qualquer outro profissional de saúde também pode se valer, talvez quando naquela situação concreta o hospital ou o seu equipamento não esteja
estão imbuídos da missão de proteger aquela criança, que é a denúncia sigilosa. Que é o Eduardo liga, ó, meu nome é Eduardo, CRM tal, mas eu quero que seja sigilosa. Então, isso quer dizer que o seu nome vai ficar conhecido para o órgão denunciante, mas na apuração da denúncia ninguém vai saber que é você. Mas, Paulo, mas por que é importante, né, fazer uma denúncia sigilosa sabendo o seu nome, mas sem que as outras pessoas não saibam? Que as outras pessoas não sabem, tá claro que é para lhe resguardar, mas às vezes, Eduardo, a gente precisa complementar as informações da denúncia. Então, às vezes é importante você fazer uma denúncia sigilosa para a gente poder acessar você posteriormente, tanto para lhe dar um retorno, foi feito isso, como para complementar. E o último tipo é a denúncia anônima. Você tocou numa palavra fundamental, que é medo. Nós sentimos medo, nós somos humanos. A gente tem situações em Pernambuco, Eduardo, que numa determinada comunidade que é imersa numa situação de tráfico de drogas, que um profissional, por exemplo, um agente comunitário de saúde, conhece todo mundo e todo mundo sabe que se a denúncia foi feita, foi o ACS que fez a denúncia. E ele tem medo de ser pego pelos traficantes da comunidade. Então a gente entende totalmente essa situação. Eu tenho medo até de fazer sigiloso, faz anônimo. Anônimo é quando eu ligo, ou quando eu ligo, ou vou no órgão, ou mando um e-mail. Lá em Pernambuco, tudo tem no site. Acredito que no Ceará e outros estados também. Mas na dúvida, ligue Disque 100, asterisco 100, que é um número nacional. Então você pode dizer anonimamente, ó, não quero me identificar, e está acontecendo uma situação de violência, e aí é importante, na denúncia, o maior número de detalhes possível. Onde está acontecendo, se você tiver nome, se você tiver a situação que está acontecendo. Então, quando for denunciar, dê em detalhes. O detalhe ele é fundamental para o órgão do lado de cá poder apurar a contento essa situação. E aí, respondendo agora a sua pergunta propriamente dita em relação aos comportamentos, primeiro a gente tem que os comportamentos, tanto da criança e do adolescente, como da família, eles são multifacetados. A gente não tem um rótulo, a gente tem indícios. O primeiro indício é mudança abrupta de comportamento. É uma criança ou adolescente que era muito expansivo e ficou retraído. Ou o contrário, era muito retraído e ficou muito verborrágico. Né? Uma criança ou adolescente que de uma hora para outra, por exemplo, começa a fazer desenhos de órgãos sexuais. Mais uma vez, muito cuidado, pessoal. Não existe roteiro e não existe causa e consequência. Uma criança ou adolescente fazer um desenho de órgão sexual, pode ser que ele pegou uma revista, por exemplo, pornográfica de alguém e reproduziu, mas também pode ser indício que ela esteja sendo violentada do ponto de vista sexual. As famílias, infelizmente, elas não têm um padrão. Não existe cara de agressor. Não existe cara de agressora. O que nós temos é o quão aquela família ou quanto aquela situação ela é mais ou menos protegida do ponto de vista social. A gente vê muitas famílias, Eduardo, socioeconomicamente vulneráveis aparecendo. Por quê? Porque elas são mais expostas. Eu tenho 15 anos de trabalho nessa área, eu acho que eu só vi 2 ou 3 casos de crianças mais ricas sendo acolhidas, tiradas do seu lar para irem para uma casa de acolhimento, porque a situação estava tão grave que os vizinhos, que são também responsáveis por aquela criança, gravaram a situação de violência, a criança gritando, e a gente conseguiu tomar alguma providência. Então, não tem cara. Com exceção, e aí não é cara, é uma incidência maior. No caso da violência sexual, nós temos uma incidência maior estatisticamente, e essa estatística ela vai desde lá de Recife, de Pernambuco, como nacional. A gente tem, ela se reproduz, então por isso a gente acha que ela tem uma repercussão nacional, que é, no caso de violência sexual, acontece prioritariamente dentro de casa, prioritariamente por homens, né? Aí eu cito dados, 95% da violência sexual ela é cometida por homens, da mesma forma que 95% é sofrida por meninas, né? Então a gente tem uma incidência. Isso não quer dizer que uma mulher não possa cometer uma violência sexual contra um menino. Não quer dizer isso. A gente está falando aqui de dados estatísticos, né, de prevalência populacional. Então a gente não pode, por exemplo, achar que porque não correspondeu ao perfil que ela não aconteceu. A gente só tem que tomar mais cuidado com esse padrão. O que não quer dizer também que não possa acontecer dentro de escola, que nós temos estatísticas de violências que acontecem dentro da escola, dentro de consultórios, infelizmente, né? Então, da mesma forma que os profissionais de saúde e os professores são os nossos maiores aliados, em situações muito específicas, eles também, infelizmente, podem ser os autores. E aí é isso que é
eu poderia dizer, beleza da proteção do Estatuto, que vai dizer que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado a proteção de crianças e adolescentes. Então, às vezes, quando a família falha, quem tem que estar ligado somos nós, os profissionais. E acabei de dar o exemplo que foi a vizinha, né? Nesse sentido da comunidade. Às vezes, quando é o profissional, quem tem que estar ligado é a família, e nessa rede a gente tem que estar a todo momento se ajudando e, o mais importante, não se calando, né? Eu acho que a importância desse episódio é para a gente aprender a gravidade dessas violências contra crianças e adolescentes, e uma vez aprendendo a gravidade, aprender da forma que a gente tem que fazer, chegar até os órgãos públicos, as informações e as evidências para que as providências possam ser tomadas. Esse conceito de rede de proteção eu achei importantíssimo, porque na verdade a gente não pode cair na armadilha de haver várias pessoas querendo proteger a criança, cada uma sozinha, sem se articular, e aí cai a eficácia dessa proteção que se pretende. No nosso caso, profissionais da saúde que podem eventualmente atender essas crianças nas urgências e nas emergências, existem algumas pistas. Esses dados estatísticos são as pistas que devem levar a suspeitar mais. Situações de traumas que não têm uma base fisiológica adequada. Então você vê as consequências de um trauma, contusões, cortes, hematomas, e que você não consegue extrair uma história coerente das pessoas que levam a criança até a emergência. Uma outra coisa importante são histórias que vão mudando ao longo do mesmo dia, da mesma ida na emergência para explicar aquelas lesões. Então, tudo isso, do ponto de vista clínico, vai levando à suspeita de que aquela criança é vítima de violência. E, repetindo, é dever nosso, como profissionais de saúde, acionar, quebrar o silêncio. Por outro lado, é dever das instituições não deixar esse profissional só e vulnerável a eventuais retaliações, e com isso a gente aumenta a taxa de sinalização, a taxa de denúncia para que os casos sejam bem investigados. E também deve haver, Paulo, um cuidado na denúncia para que não haja uma denúncia falsa e que acabe sendo divulgada e que isso aí acabe virando um problema psicológico para a criança, para a família ou para uma instituição. A gente já viu isso acontecer, né? Tem casos famosos, tem o caso da escola base, que virou até documentário. Então é importante também ter cuidado para que não apareça uma situação que não corresponde à realidade. E aí, Eduardo, a gente tem que pensar isso tudo num contexto atual de redes sociais. Sim. E aí eu vou dar um exemplo de um caso que eu atuei recentemente. Eu atuei num caso, e aí eu posso falar porque a família foi a público, né, e divulgou a situação. Uma determinada criança, a família entendeu que ela tinha sido estuprada de forma coletiva dentro da escola. Tomou as providências e, dentre as providências que a família tomou, estava tudo correndo dentro dos prazos que são esperados. Ela foi na delegacia, 2 meses depois começaram as investigações, alguns meses depois chegou no Ministério Público, então as coisas estavam andando dentro do que é possível e cuidadosamente recomendável, porque também a gente não pode ser assodado de, numa denúncia, querer logo achar os culpados, né? Todo mundo merece contraditório e ampla defesa, então as coisas estavam correndo. Mas a família, não era no tempo que a família estava esperando, e a família chamou a imprensa e divulgou, sem dizer o nome da criança, mas quando ela divulga o bairro, quando ela divulga as características, todo mundo identificou a criança. E aí, exemplificando, infelizmente isso que você está dizendo, eu não sei o que, a gente, em termos de dano psicológico, a gente não tem às vezes como comparar, mas o dano da exposição da situação para aquela criança foi tão ou mais prejudicial do que o dano que ela disse ter sofrido. Quando eu falo disse ter sofrido, porque as investigações não foram concluídas, né? Então não sei se aconteceu ou se não aconteceu. Do ponto de vista psicológico, a gente trabalha com realidade psicológica, eu trabalho com o que me é dito pela criança, me é dito pela família, e se me é dito é verdade. Da mesma forma que é verdade o sofrimento que a criança apresentou para essa hiperexposição, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está vivendo um contexto de
culpabilização e julgamentos imediatos, né? Quando a coisa chega na rede social, chega numa publicização exacerbada e a gente não pode. E aí, sobretudo como profissional, se a gente não pode, como sociedade, que dirá como profissional entrar nesse afã de querer achar culpados imediatos, de querer achar que a primeira versão é sempre a verdadeira, né? A primeira versão é a primeira versão, a gente tem que escutar as outras versões, né? Nesse estudo que eu disse que eu fiz, eu escutei a família, mas eu escutei a escola. A gente tem uma lei, Eduardo, chamada Lei da Escuta Protegida, que é a 3.431 de 2017, que ela evita que a criança em situação de violência ela seja escutada várias vezes. Aí nessa situação concreta, olha como foi interessante. Eu não escutei a criança diretamente, porque colegas psicólogos já tinham ouvido essa criança e tinham gravado. Eu vi a gravação do depoimento da criança. A gravação foi suficiente para a gente poder entender a situação, né? A Lei 3.431, ela tem um aspecto que ela entende que a gente não precisa revitimizar essa criança, ouvindo ela diversas vezes, em vários lugares, em vários momentos, porque a cada vez que essa criança ou esse adolescente conta essa história, infelizmente ele está revivendo essa história. Então é uma dica que nós damos para as famílias, para os profissionais, que tem que sim fazer a denúncia, tem que sim dar valor ao relato e ao que a criança diz, mas não precisa em todos os lugares explorar demasiadamente o que essa criança fala. Também, segundo essa legislação, vai dizer que o local adequado para o depoimento dessa criança é a vara da infância e juventude. E a gente, inclusive, tem espaços adequados para fazer esse tipo de escuta. A gente tem uma sala que essa criança ela é escutada por uma equipe especializada, o juiz, o promotor e o defensor, Eduardo, ficam em outra sala, exatamente para evitar esse constrangimento da criança falar de situações mais delicadas na frente de pessoas, de várias pessoas, né, pessoas que ela não conhece, que não estão preparadas para aquele determinado relato. Então é importantíssimo haver a denúncia, mas que haja uma proteção na forma como essa denúncia ela vai ser apurada e operacionalizada. Me parece que, como para toda coisa séria, a rede social não é a arena ideal. Porque, inclusive, se a história não se confirmar, imagine o sofrimento psicológico, não digo nem para os profissionais e para a instituição, que vai ser imenso, mas para as famílias de todas as crianças que estão naquele mesmo ambiente, pensando estar vulneráveis em uma situação difícil. Então, longe de estar querendo sugerir abafar o caso, como fala a expressão, nós estamos aqui gravando justamente para divulgar o tema, mas tem que ser feito pelos canais adequados para que tenha justamente eficácia. E a gente pode aproveitar, as redes sociais elas têm um potencial imenso, né? E como todo instrumento, a gente dá uso ao instrumento da forma adequada. Então, talvez, do ponto de vista da violência contra a criança e adolescente, é muito mais interessante a gente utilizar a arena social para cobrar atendimento psicológico, conscientizar, a essas crianças, a conscientização dos profissionais para tomar providência, enfim, fortalecer essa rede que a gente está conversando, muito mais do que expor isso, demasiadamente um caso concreto específico. Do que expor e tratar de casos específicos, gerando mais ruído do que remediação para a situação. Perfeito. Agora, entrando já nessa parte, depois da suspeita, do acolhimento, do que se faz, o ideal, na verdade, é que não aconteça. Então, quais seriam os modos de prevenir a violência contra a criança? Isso existe. Existe um conceito que eu tenho lido bastante, que é a autoproteção. Então, a gente pode tentar capacitar a própria criança para que o risco seja reduzido de ela ser vítima de uma agressão? Podemos e devemos, né? E aí eu vou responder a sua pergunta a partir de dados bem recentes, dados de 2022, né? Saiu recentemente um relatório, esse relatório que é um apanhado das denúncias que foram feitas no ano anterior, né? A gente está em 2023, então saiu o relatório recente de 2022, que infelizmente houve um aumento significativo do número de denúncias, né? Esse aumento significativo do número de denúncias, ele pode nos apontar várias questões. Ele pode nos apontar, aparentemente, um aumento das situações de violência, mas ele pode também nos apontar uma maior conscientização
ou das famílias, ou dos profissionais, ou das próprias crianças e adolescentes em relação às violações que podem ser feitas em relação ao seu corpo e em relação à sua subjetividade. Então, a prevenção, ela pode ser feita, e ela deve ser feita pela escola, né? A gente está com uma dissertação de mestrado maravilhosa, quem quiser ler, da Cíntia Sarinho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que ela fez uma análise da repercussão danosa que houve a redução da educação sexual nas escolas para a desproteção de crianças e adolescentes. Então, do mesmo jeito que Cíntia, no seu estudo de mestrado, apontou esse prejuízo, a gente tem que ir na contramão e aumentar se falar sobre educação sexual nas escolas. E uma das questões que ela defende na dissertação de mestrado dela é que há um equívoco de achar que se falar em educação sexual nas escolas é se aumentar a sexualização das crianças nas escolas. É exatamente o contrário. É uma conscientização do corpo, do toque, dos limites onde eu e outras pessoas elas podem ir. Então, esse é um primeiro aspecto, que é quem está em torno da criança prevenir e ensinar a ela como é que ela pode fazer isso. Em relação à criança em si, e esse conceito fundamental que você tocou da autoproteção, que é algo que está sendo muito estudado e operacionalizado nos últimos anos, a gente tem algumas organizações que estão fazendo trabalhos maravilhosos. O Canal Futura, ele tem uma série de vídeos chamado Que Corpo é Esse? Esses vídeos são direcionados às crianças e aos adolescentes, que vão trazer situações cotidianas de interação com profissionais, com familiares, com amigos, porque infelizmente às vezes a situação de violência ela ocorre na discrepância de idade. Por exemplo, de um adolescente muito velho com uma criança mais nova, e a gente tem infelizmente casos com isso acontecendo. Então esses vídeos eles vão ensinar primeiro, o que é uma situação de violação, de violência, né? Seja uma violência física, seja uma violência psicológica, ou seja uma violência sexual. Então a criança ela começa a entender os limites que outras pessoas podem ter em relação ao seu corpo. Mas elas também vão aprender o que é que elas podem fazer. A gente aqui a todo momento falou de castigos físicos, né, da lei da palmada, que é a lei do menino Bernardo. E a lei do menino Bernardo surgiu porque o menino, né, lá na sua cidade, ele procurou uma série de instituições e não foi ouvido. Então esse menino, de alguma forma, tinha uma consciência em relação a que o que os pais e os seus cuidadores faziam em relação a ele não era correto, procurou e não foi dado crédito. Então hoje em dia a gente, ainda bem, não está perfeito, mas a gente avançou muito em relação à credibilidade à voz da criança. Credibilidade à voz da criança não quer dizer que a criança ou adolescente é um pequeno tirano, que tudo que ela diz vai ser verdade. Tudo que ela diz merece crédito de ser apurado. Ouvido. Então, hoje em dia, uma criança ela pode ligar para o Disque 100, como eu já disse. Crianças e adolescentes hoje em dia, certo ou errado, e aí você, como especialista, já deve ter tratado isso em outros episódios, mas o acesso de criança e adolescente a telas, à internet, né, é um fato. E às vezes a criança aproveita isso também para se proteger, né, para entrar no site de denúncia e pedir socorro. Às vezes essa criança ela faz isso pedindo para um vizinho, e a gente tem uma incidência enorme de pedido de socorro aos professores. Então esses são os profissionais. Então por isso que a gente tem que sim falar. Eu tenho um filho, vai fazer 10 anos, e o meu filho em um determinado momento ele estava escutando músicas, sem a minha autorização e da minha esposa obviamente, de caráter mais sexualizado no condomínio. Eu chamei ele e a gente foi escutar aquela música para conversar sobre o que aquela música estava incentivando ele a fazer. Depois de a gente conversar sobre aquilo, a gente foi ver um vídeo desse que eu disse do Canal Futura sobre corpo, sobre exposição do corpo. Isso é educação sexual. Né? É você ensinar os efeitos, os toques. E aí, como eu também disse anteriormente, em cada fase vai ter a sua abordagem. A abordagem com o adolescente, por exemplo, ela deve ser diferenciada. A gente não pode desconsiderar que o adolescente ele tem um corpo sexualizado, ele tem um corpo que sente prazer. E aí é um equívoco a gente, por exemplo, fazer educação sexual com adolescentes excluindo essa possibilidade, né? Excluindo que o adolescente ele interage, ele tem contato físico com os seus pares. Então, a educação sexual com o adolescente, por exemplo, ele parte desse pressuposto para poder fazer com que ele tenha limites em relação ao seu corpo, mas também em relação ao corpo do outro. E também, quando esse outro invade o seu espaço, o adolescente também saber o que fazer.
Infelizmente, também nós temos, como eu já disse anteriormente, uma incidência muito maior nesse ambiente de adolescentes, e aí são os dados, pelo menos lá de Recife, das varas que trabalham com apuração de ato infracional, que é específico de adolescentes, infelizmente, o número maior de meninos cometendo situações de violação contra meninas, né? E aí a gente precisa falar sobre isso de uma forma mais, como eu disse, mais incisiva com os meninos, né? Qual é esse limite que os meninos não estão respeitando das meninas, mas também as meninas precisam identificar e tomar as providências, seja do ponto de vista familiar e, se for o caso, também do ponto de vista legal. Perfeito. Nessa tendência da valorização da autoproteção, eu queria mandar um abraço aqui de reconhecimento à escritora Andréa Taubman, que deu uma palestra para a gente lá na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica sobre esse assunto. Ela é uma escritora que escreve livros infantis para educar quanto à autoproteção. Um dos livros mais interessantes que ela escreveu se chama Não Me Toca, Seu Boboca. Então, de uma maneira quase lúdica, a criança vai sendo capacitada a identificar uma situação em que pode estar sendo desrespeitada. Agora, Paulo, tanto eu como você trabalhamos muito aí a questão da aprendizagem, né? Nós lidamos com crianças sob pontos de vista bem diferentes, mas a aprendizagem para nós é um assunto muito caro. A violência contra a criança, você acredita, ela prejudica a aprendizagem a longo prazo? Sim. E aí, como toda consequência de violências contra a criança, não é algo causalístico, mas que tem uma incidência que eu percebo faticamente e que a literatura corrobora com toda certeza. Alguns aspectos que podem ser destacados em relação à aprendizagem de criança e adolescente quando em situação de violência primeiro, uma tendência a um desânimo em relação aos estudos, né? Isso é um dos efeitos que é majorado se essa violência, infelizmente, estiver sendo produzida dentro da escola, seja entre os pares, seja em relação a professores, ou não só professores, mas infelizmente a gente tem casos de o porteiro ou a porteira, o merendeiro ou a merendeira, enfim, né? Não, como eu disse anteriormente, não há cara, né, de um agressor. Então, isso vai ser potencializado. Mas essa desatenção, ou melhor, essa falta de interesse, ela vai ser atravessada também por uma dificuldade de concentração, né? Crianças e adolescentes que têm dificuldade de permanecer ou na sala ou estudando, ou que ela está aqui e tem situações de alinhamento, né? Ela está na sala de aula, mas ela não está, né? Ela está ali, isso é um mecanismo psicológico de defesa. Sim. Né? Quando uma criança ou um adolescente ela está em situação de violência e ela não está ainda suficientemente protegida, essa situação de alinhamento é uma forma dela se proteger de uma realidade que ela não está conseguindo lidar. E aí é por isso que a psicoterapia ela é fundamental para todos os tipos de violência. Porque é na psicoterapia que a criança ou adolescente vai ter o espaço adequado de expressar de uma forma cuidadosa e protegida aquele sofrimento em que ela está vivendo. E aí, uma vez expressando, ela vai ter uma oportunidade de elaborar aquela situação. Paulo, quanto tempo? Cada situação é uma situação. Eu não posso dizer que aquela criança ela vai demorar 6 meses, 1 ano. O tempo da remissão, se a gente pode falar assim, né, das consequências de uma violência, vai depender da gravidade da violência, vai depender do tempo que eu tomei a providência para proteger a criança, vai depender da rede de proteção, vai depender, quando ela está em tratamento, da vinculação daquela criança ou adolescente com o seu terapeuta, mas é importante que vocês saibam que, para a psicologia, aquele espaço cuidado também vai ser ofertado um tipo de abordagem adequado à idade da criança. Então, crianças mais novas a gente vai trabalhar de uma forma muito lúdica, né? Através de brinquedos, de brincadeiras, de jogos, de contextos mais lúdicos. Com adolescente, a gente já vai poder trabalhar do ponto de vista mais linguístico, da linguagem, da elaboração, da fala, mas também a gente trabalha com adolescentes com jogos. Então, é importantíssimo que a psicoterapia ela seja imediatamente acessada quando uma situação de violência ela for detectada. E do ponto de vista neurocientífico, a gente sabe, os estudos mostram que um ambiente de violência é incompatível com a aprendizagem
a longo prazo, ou seja, a aquisição de novos conhecimentos, habilidades, aprimoramento de atitudes, porque o ambiente fisiológico que fica no organismo e no cérebro daquela criança é voltado para situações de fuga ou de luta, situações de estresse. Até os hormônios predominantes são diferentes. Em um ambiente de violência predominam a adrenalina, o glucagon, que são hormônios que preparam a criança para uma situação de enfrentamento. E nessa situação não há concentração, atenção, vontade de aprender, tudo que é necessário para que o cérebro passe pelo processo adequado de neuroplasticidade em que serão incorporados novos elementos, e isso é aprendizagem. Então, violência não bate com aprendizagem. Isso nos diz que a violência contra a criança é sim assunto da escola, mesmo quando os atos de violência não acontecem dentro da escola. Porque escola e família são os parceiros na educação da criança. E a educação da criança está prejudicada quando há um ambiente de violência. Olha, muita coisa prática, muita informação aqui nessa conversa, Paulo. E a gente vai se encaminhando aí para a reta final. Eu gostaria de perguntar agora de um ponto de vista muito pessoal. Como é a rotina e a preparação emocional dos profissionais que estão ali na linha de frente do enfrentamento, na mediação dessa relação entre famílias ou eventuais agressores externos e a criança? Como é que é para vocês atuarem nesse meio, que certamente emocionalmente também é muito desgastante? Eu gostaria de comentar esse aspecto que você perguntou em duas grandes áreas, né? Eu acho que uma dessas áreas a gente está dando conta aqui, que é a informação. O profissional que trabalha com criança e adolescente, sobretudo que trabalha com violência contra a criança e adolescente, ele tem que ter uma bagagem teórica bastante extensa, né? Ele tem que entender as nuances dos tipos de violência, ele tem que entender da predominância populacional, como a gente já conversou aqui, ele tem que entender da inespecificidade da consequência, mas também dos tipos de consequências possíveis, né? Então, essa bagagem teórica, ela é fundamental. Porém, isso aqui está dando conta, entre aspas, né? A gente está comentando e dando dicas para onde as pessoas podem se aprofundar. Mas um outro aspecto tão fundamental quanto é o autocuidado dos profissionais, né? Eu preciso estar, e aí, por exemplo, eu pessoalmente estou em terapia e preciso estar em terapia para poder, na minha terapia, falar sobre essas questões. A gente lá na promotoria, nós somos 4 psicólogos e um assistente social. E é muito comum, Eduardo, a gente parar o expediente, isso faz parte quase do trabalho, a gente para o expediente e vai falar sobre os casos e como os casos nos implicam, né? Como os casos nos afetam, porque não dá para a gente falar. Há um limite muito tênue entre a gente se importar sobre o caso, a gente precisa se importar, e a gente se afundar no caso. E a gente não pode se afundar no caso, porque se a gente se afunda no caso, quem precisa da nossa ajuda não vai ter a ajuda que a gente pode e deve oferecer. Então, essa gangorra difícil, né, entre você manter um aprofundamento teórico, mas se você for só um teórico, você vai ser um teórico frio que não vai se envolver. E se você se envolver demais e não tiver um preparo emocional adequado, você vai entrar naquela história e às vezes não vai ter a teoria para lhe dar a outra mão para poder fazer esse equilíbrio. Então, eu indico, né, tanto a psicoterapia, como isso que eu disse, da gente conversar os casos, Eduardo, eles às vezes tocam as nossas histórias, né? Eu, quando comecei a atuar, e já que você perguntou do ponto de vista pessoal, eu vou falar do ponto de vista pessoal. Quando eu entrei no Ministério Público, há mais de 10 anos, e eu fazia e eu faço inspeção em casa de acolhimento, ou seja, eu faço inspeção para ver se está adequado o local onde as crianças e adolescentes que sofreram violências estão acolhidos, né? Então, o meu trabalho é ajudar o promotor de justiça para que aquele lugar ele seja não só limpo, mas ele seja lúdico, ele seja divertido no ponto de vista possível, que ele ofereça espaços de desenvolvimento e aprendizagem para aquela criança. Então, esse é o meu trabalho. E quando eu comecei a fazer essas fiscalizações, aquelas histórias batiam num nível tamanho em mim, que às vezes eu fiscalizava 3
abrigos, né, os antigos abrigos atualmente chamados Casa e Acolhimentos no dia. E eu chorava entre um e outro. Eu, de propósito, eu não pedi o carro da promotoria, porque eu sabia que eu ia me emocionar demasiadamente, né? E eu fazia uma fiscalização, aí ia pro meu carro, chorava, ia para uma outra fiscalização. E aí na fiscalização, eu não vou ver só o ambiente, eu vou ver a história das crianças. Para eu saber se as crianças estão sendo bem cuidadas, eu tenho que ouvi-las, eu tenho que conversar com os profissionais, eu tenho que saber a história dela para saber se a história dela está sendo bem tratada e bem cuidada. Então, atualmente, eu não choro mais, mas isso não quer dizer que eu não me compadeça e não me envolva demasiadamente com aquelas histórias. Então, esse equilíbrio, cada profissional vai achar a sua medida. Mas a medida que eu poderia dizer adequada é quando a gente consegue entrar nas histórias, se entender como se aquilo fosse algo urgente, porque é urgente, mas ao mesmo tempo sem se despedaçar, né? Sem a gente se esfacelar, porque nós precisamos estar inteiros para cuidar dessas crianças. É preciso ter cuidado com quem presta cuidado também. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que a última pergunta para o nosso convidado especial de todos os meses nós temos um episódio especial com convidado, a última pergunta é sempre a mesma. Paulo, o que você diria para um jovem profissional que vê em você uma referência que está começando em uma carreira similar e te pergunta o que é que você me diz, o que é que você me aconselha? Eu diria que, apesar de toda essa carga emocional que a gente conversou aqui, que há uma carga emocional que a gente lida, né, no trabalho com crianças e adolescentes, nas violências contra crianças e adolescentes, é ao mesmo tempo extremamente recompensador a gente saber que está fazendo a diferença na vida de pessoas. E aí eu não gosto, sabe, Eduardo, de tratar a criança e adolescente como um via-ser, né, como futuros cidadãos. Não, eles são pessoas hoje, né? Então eu estou cuidando dessas crianças e adolescentes hoje, para que eles hoje possam ter uma qualidade de vida, apesar das situações de violência que sofreram, né, dentro da sua pequena trajetória, né? Já que ainda a gente espera que eles tenham vários anos de vida. Então, na minha trajetória, foi talvez uma feliz coincidência, eu estudei para trabalhar com criança e adolescente, né? Então, desde a graduação, eu sou formado aqui na Universidade Federal do Ceará e eu participava do NUCEPEC, que é o Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança. Aí eu vou para Pernambuco e sou lotado inicialmente numa vara da infância de Olinda, né? Olinda você pensa que é só carnaval, mas não é, tem trabalho também, tem proteção. E depois lotado na Promotoria da Infância e Juventude. Então foi uma conjugação talvez cósmica para que eu ocupasse esse lugar, que eu ocupo com muita gratidão, mas também com muita responsabilidade. Então, você que quer trabalhar com criança e adolescente, em qualquer área, talvez o melhor a se fazer é converse com outros profissionais, leia muito sobre o assunto, mas também desligue. É importante a gente ter momentos de desligar, porque eu me considero um militante, né? Mais do que um profissional, me considero um militante da área de criança e adolescente, mas, como você mesmo disse, a gente precisa se cuidar, e às vezes esse autocuidado, Eduardo, não é só com a psicoterapia, é com a praia, é com a literatura, é com o cinema. Então a gente precisa estar muito cheio de vida para a gente poder compartilhar essa vida com as crianças e adolescentes que a gente atende e que a gente protege. Olha que fantástico. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Comecei essa nossa conversa com aquele peso, puxa vida, é um assunto que eu não gostaria de ter que abordar aqui no nosso canal, que se dedica à neurociência e fala o tempo todo de criança, mas vou terminando com a boa sensação de termos prestado aí um serviço e vários esclarecimentos para ajudar na proteção das nossas crianças contra a violência. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aqui desse vídeo. Tanto eu quanto o Paulo, nós vamos ter o maior prazer de responder e de dialogar. Entre em contato também por meio das nossas outras redes sociais. Deixe os seus comentários, vamos interagir e vamos nos encontrar de novo aqui, na semana que vem, em mais um episódio do Conexão Neural.